Isto surgiu porque durante os últimos mais ou menos 4 anos nós temos vindo a desenvolver uma relação bastante próxima de colaboração. Eu, o Jonathan, ou o mestre, consoante os espetáculos, na luz, e o Carlos na fotografia de cena. Em Coimbra nunca vi uma exposição, nunca foi feita uma exposição deste género, em que de facto pega nessas mesmas áreas que estão sempre de backstage, não é? Áreas que sem elas o produto final não existe, e transformar essas áreas agora, transformá-las em produto final. E nós começámos a perceber que já tínhamos um corpo de trabalho bastante sólido, com uma série de espetáculos em comum, onde as coisas se intersetavam, onde aquilo que eu fazia para figurinos ou para cenário era visto pelo olhar da câmara do Carlos de uma determinada maneira durante os ensaios, e isso me fazia a mim adaptar ou modificar alguma coisa, ou com a luz, que modifica muito aquilo que eu faço, depois também influencia muito o trabalho do Carlos, e portanto havia uma coesão muito grande e um diálogo muito grande. Nós gostamos muito de trabalhar todos, e começamos a perceber que esses elementos em si eram de tal maneira ricos que valia a pena chamar a atenção para eles, para lá dos espetáculos de onde eles originam. Nós partimos de uma lista de espetáculos em que colaboramos, depois retirámos alguns. Há alguns espetáculos em que somos só 2 que colaboramos, outros em que somos os 3, vai variando, mas selecionámos aqueles que do ponto de vista plástico e de espaço e do ponto de vista visual eram mais fortes. E a organização deles no espaço teve mais a ver com os elementos que nós achávamos que era importante mostrar e com o tipo de ambiente que queríamos, e menos, não tem uma organização cronológica nem de tema, tem mais a ver com o tipo de ambiente que queria mostrar e de que maneira que isso encaixava nesta sala em particular. Desde os primeiros ensaios em que eu começo a fotografar, até aos ensaios gerais e aos ensaios técnicos em que se acertam as luzes e que eu vou decidindo que linguagem é que depois vou criando para esse espetáculo, linguagem fotográfica. É um processo muito penoso, mas ao mesmo tempo estimulante, porque ele representa, e especificamente nesta exposição, ele representa o que está de patente no trabalho da luz, do desenho de luz, no trabalho da cenografia e no trabalho da criação dos figurinos. Prova que a fotografia é importante, prova que a cenografia é importante, prova que o desenho de luz é importante, prova que os figurinos são importantes, e que sem eles o espetáculo fica sempre mais salobre, mais vazio. Acho que faz parte do conjunto mesmo. Temos um cenário completo, temos pequenos apontamentos que permitam perceber como é que seria em espetáculo. Para além disso, era fundamental perceber de que maneira é que o ator se relacionava com estes elementos. Então, os manequins, que têm vários formatos em consoante do espetáculo, são registros que são adequados a cada espetáculo e não um único registro para todos. Por outro lado, no caso do Carlos, ele tem fotografias de ensaio e fotografias de ensaio geral, que há uma diferença aí, em que as coisas já estão todas prontas, e depois fotografias de espetáculo. E, portanto, para nós percebermos de que maneira é que ele foi evoluindo, do ponto de vista da fotografia, em relação com aquilo que eu fui fazendo e em relação com a luz, que depois unifica essas duas áreas.
foi uma espécie de catarse, de alguma maneira, dos vários anos em que a gente tem trabalhado. Portanto, eu acho que tem sido interessante para toda a gente relembrar e registar. No fundo, não é muito diferente daquilo que vocês fazem. É isso. Não é? Eu lembro uma vez estar a trabalhar com essa ideia de retângulo e tu chegaste lá e desenhaste uma circunferência e aquilo mudou.